Por gentileza, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, pode abrir na Epístola aos Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler, ainda que no nosso esboço contém aí o versículo 17 e 18, vamos um pouquinho antes e depois vamos um pouquinho à frente. Vamos ler do versículo de número 12 ao versículo 21. Romanos, capítulo de número 5, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 ao versículo 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Diga comigo essa palavra, justificação. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um,
serão justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos dizem: vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus abençoe a ministração da sua santa palavra. Glória a Jesus. Pastor Prates. Senhor nosso Deus e Pai, este é o momento esperado por todos nós, Senhor, em que comparecemos perante a Tua presença em família e reunimos, onde acalmamos o nosso coração e abrimos a nossa alma e entendimento, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o Teu ungido que vai ministrar a Tua santa palavra, e abençoa cada um de nós aqui presente, para que possamos receber esta palavra e aplicá-la em nosso coração, para que ela produza em nós frutos de mudança e de crescimento espiritual, para a glória do Teu nome. Assim oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. A igreja pode tomar o seu lugar. Quero apresentar também nessa noite o pastor Sandro, serve a Deus ali no nosso ministério, no país de Portugal. Onde é que está o pastor Sandro? Está ali. Glória a Jesus. Irmãos, querem saudá-lo com bem-vindo? Bem-vindo, Jesus. E também está o meu querido amigo, que o nome não passa agora, Amadeu. Eu ia te chamar de Evaldo, errei por pouco. Pastor Amadeu é pastor presidente de uma abençoada igreja aqui em Itaboraí. A igreja quer saudá-los com bem-vindo. Pastor Amadeu, o senhor pode se assentar aqui, e o pastor Sandro também pode se assentar aqui. Antes de ministrar a palavra, vamos fazer uma oração em favor do nosso querido companheiro pastor Naim, que ainda está em tratamento, e não é uma coisa tão simples de resolver. Então é preciso que nós possamos orar para Deus restaurar a sua saúde. Glória a Jesus. Então eu queria pedir à igreja também orar pelo nosso irmão vereador Eliseu Kessler, que também carece das nossas orações para o pleno restabelecimento da sua saúde. Está tudo bem, mas ele está nesse momento fazendo um tratamento para restaurar a sua saúde. Glória a Jesus. Eu queria pedir ao pastor Amadeu, nós vamos orar por dois homens de Deus, o pastor Naim e também o irmão Eliseu Kessler, tá bom? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a tua igreja reunida neste lugar ora a favor dos teus servos, pastor Naim. Oramos agora, meu Pai, pelo outro teu filho, que também carece da tua intervenção, da tua mão forte, da tua mão misericordiosa. Ó Deus amado, eu oro a Ti em nome de Jesus, a favor da restituição da saúde dos Teus filhos. Mostra o Teu poder,
Ó Pai amado, alegra o coração da família com essa restituição, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Glorifica o Teu santo nome. Anulamos as forças contrárias, anulamos as forças malignas, ó Pai, que às vezes lutam, ó Deus, usando tudo e a todos para que a gente não possa ter a paz. Mas eu te peço agora que todas as forças contrárias em relação a esses fatos caiam por terra e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado com a restituição da saúde nesses companheiros, Teus soldados, Teus ministros, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Obrigado, pastor Amadeu. Irmãos, podem tomar os seus lugares. O texto que temos acabado de ler, esse é o 7º estudo que nós estamos meditando sobre a graça de Deus. O ensinamento, a doutrina sobre a graça de Deus no plano da salvação. Hoje nós vamos falar sobre a abundância da graça. O texto que nós temos acabado de ler, aparentemente parece ser um texto muito complexo, que a gente precisa ler muitas vezes, porque ele está repleto de termos judiciais, jurídicos. Aqui, por exemplo, fala sobre a lei. Aqui fala sobre justiça. Aqui fala sobre juízo. Aqui fala sobre justificação. E também fala sobre graça, que é o coroamento. Esses termos, excetuando a graça, são termos jurídicos. Então, mas de fácil assimilação por todos nós. Aliás, hoje em dia, todo brasileiro está virando um jurista. Tem uns que falam coisas que não sabem nem o que estão falando. Por exemplo, um termo que está em voga hoje é sentença transitado em julgado. Ou trânsito em julgado. Transitado em julgado ou trânsito em julgado. Hoje qualquer pessoa acha que pode definir isso. Isso é um termo tão complexo de explicar que você precisa estudar muito direito constitucional. Ele não é um preceito do direito penal, ele é um preceito do direito constitucional. Ninguém está embutido nele um princípio chamado princípio da presunção da inocência. Não é qualquer pessoa que dá para definir isso. Precisa estudar. Mas hoje, as pessoas falam esses termos assim. Tem alguém conversando aqui atrás, o barulho está tão grande que eu acho que eu vou parar o culto para os irmãos que estão aqui atrás de mim se acomodarem e pararem de conversar. Eu estou falando aqui em cima, ó, atrás de mim. Por favor, procure um lugar para se assentar. Então, voltando. O trânsito em julgado de uma sentença é quando essa sentença
não cabe mais nenhum tipo de recurso. E não existe recurso procrastinatório. Quem faz do recurso um instrumento procrastinatório é o advogado em cumplicidade com o juiz. Porque se o juiz cumprisse o prazo rigorosamente, é 5 dias, 10 dias, 15 dias, se cumprisse a coisa andava. Então é fácil jogar isso em cima de um advogado, né? Se cumprisse, a doutora Gracione está ali, se cumprisse o prazo direitinho, todo mundo era julgado com rapidez. Aliás, o código mostra isso. Mas não é julgado por uma série de coisas, não tem o tanto de juiz necessário, não tem os cartorários, são poucos, se distribui centenas de processos cada dia para um juiz. É uma coisa muito complexa. Eu já tive a oportunidade de participar de debate na Câmara dos Deputados, falando sobre o novo Código de Processo Civil. Eu fui um dos debatedores desse código. E o que eu mostrava ali não era o problema da lei, é o problema do cumprimento da lei. Ou seja, o Poder Judiciário tinha que estar melhor paramentado para poder cumprir a lei. Não adianta você inventar a lei todo dia, se na hora de cumprir não cumpre os prazos, fica do mesmo jeito. Mas por que você está falando isso tudo, pastor? Ué, nós estamos falando de termos jurídicos aqui. Eu acabei agora, lei, justiça, juízo, justificação. Então, sentença transitada em julgado é aquela sentença em que não cabe mais, esgotam-se todos os recursos. Depois de esgotado todos os recursos, o tribunal ou o juiz de primeira instância, ou os tribunais superiores, expedem um documento que chama certidão de trânsito em julgado. Eles certificam dizendo, esta sentença ou esse processo, de acordo com a sentença que foi exarada por meritíssimo, cumpriu, ou seja, transitou em julgado, não cabendo mais nenhum tipo de recurso. Depois que faz isso, diz o direito constitucional, que o cidadão aí então, ele é tido como condenado. E ele vai cumprir a pena que foi a ele imposta. Enquanto existe a possibilidade de um recurso, existe a possibilidade de anular todo o processo, ou anular a sentença. Isso é uma discussão complexa. Aí o Supremo Tribunal Federal resolveu reinterpretar o que está escrito no direito posto. Não é bem assim, está assim, mas não é bem assim. É desse jeito que tem que interpretar. Essa é uma discussão que não vai acabar nunca. Mas nós não temos nada com isso. Eu estou falando isso porque toda hora, hoje, até um pedreiro está discutindo. Não, mas porque a sentença transitou em julgado. Negócio de julgado. Eu fico olhando assim, falei, gente, o que é isso, gente? Vamos organizar o discurso. Não, tem que prender em segunda instância, porque não prender. Espera aí, meu irmão, isso não é assunto para nós. Você tem técnico para tratar disso, mas todo mundo, né? Não, que agora tem que prender de acordo com a lei. Não cabe. A lei maior, a lei das leis é a Constituição. Toda lei abaixo da Constituição, ela tem que ser de acordo com o que diz a Constituição. Porque senão, ela é uma norma inconstitucional. E o trânsito em julgado é um preceito pétreo. E não é porque o Brasil é bonzinho, não, é porque o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é lá que diz isso. Então você pega isso e traz para cá. E é disso que faz um país ser democrático ou não. Quer saber mais? Faz a inscrição num curso de Direito e vai estudar. É 5 anos. Dá para fazer em casa hoje. Hoje tem estudo à distância. Isso não é assunto para nós aqui normal. Isso é para quem conhece. Eu estou falando isso assim, dando umas pinceladas. Mas isso é muito mais profundo do que eu estou falando aqui.
Eu vejo alguns magistrados dizendo: nós precisamos do apoio da população. Juiz não precisa de apoio da população para julgar nada, juiz tem que julgar. Ah, que conversa é essa? Não, nós precisamos do apoio da população para poder. Que conversa é essa? Juiz não precisa de apoio para julgar nada, juiz tem que julgar. Ah, que há, meu irmão? Eu estou desconfiado que esses nobres doutores vão abandonar a toga para virar político. Estou desconfiado, porque juiz não foi feito para fiscal opinião pública. Aliás, a decisão de um magistrado ela é sempre contra-majoritária. Esse é um princípio do direito. Juiz não julga as coisas de acordo com a ovação do povo, a pressão do povo. Juiz não se leva por pressão. Juiz é escravo da lei. Ele tem que julgar de acordo com a lei e não de acordo com o reclame público. Porque juiz não é eleito, juiz faz concurso. E é por isso que ele tem duas coisas: ele é inamovível, ele não pode ser tirado de um lugar para o outro. E segunda coisa, ele é inamovível e ninguém pode tirar o cargo dele. Vitalício. Porque senão, se fosse imovível, não é? Camarada vai jogar uma causa de um prefeito. O prefeito vai lá e tira ele da casa e bota ele para lá. Pronto, passa outro ali, chega ali e bota. Não, não pode. Ele é inamovível, preceito constitucional. E ele é também vitalício. Ninguém pode tirar o cargo dele. É por isso que ele é livre para julgar de acordo com as leis e na eventualidade da lei ser omissa, de acordo com os fatos e também com o interesse geral do Estado, que não somos nós, é o Estado brasileiro. Pastor, só vai ficar falando desse treco aí? Não, calma aí. É só para a gente saber nos situar, porque aqui em Madureira nós temos essa vantagem. Aqui nós é pobre, mas é chique. Nós é pobre, mas entende as coisas. Nós não somos bobos, nós não somos massa de manobra, não, mas aqui não. Crente da Assembleia de Deus de Madureira, ele é pobre, mas é chique. Hoje, por exemplo, se você precisar dar uma aula lá amanhã, lá no seu local de trabalho, você já vai dar aula de direito constitucional, vai tirar onda. Diga para alguém que está do seu lado aí: nós é pobre, mas é chique. Então vamos lá. Lei. Lei. O que é a lei? Anota aí. A lei é o código moral. É a lei que aponta se existe transgressão ou não transgressão, se existe crime ou não crime. Por que que matar alguém é crime? Porque o código diz lá no artigo 121 do Código Penal que matar alguém é crime. Está escrito lá, matar alguém. Por que que difamar, injuriar ou caluniar uma pessoa, ou as três coisas ao mesmo tempo, é crime? Porque está escrito lá no Código Penal que caluniar, injuriar e difamar é crime. Por que abortar é crime? Porque está escrito lá que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, a não ser em duas ocasiões, que o Código trata como excludente de ilicitude. O que é isso, pastor? Irmão, vai ler lá, que não vai dar tempo de eu explicar isso aqui não. O que é excludente de ilicitude? Não vou explicar. Existem duas excludentes: ou quando a vida da mãe está em perigo, ou quando a vítima ou a mãe é vítima de um estupro. Nesses dois casos,
a lei concede, depois de certificado por um médico, um profissional, que elabora lá o seu parecer e diz que realmente a vida da mãe está em risco, ou então a pessoa é vítima de um estupro, o que é devidamente avalizado por uma autoridade. Nesses dois casos, pode-se praticar o aborto em um lugar indicado pelo magistrado, não é em clínica abortiva, não. É isso. E aí então, o médico, para não ser criminalizado como aborteiro, ele tem a autorização judicial para realizar o aborto nessas pessoas. Existe agora um terceiro, que é a morte ou o aborto por o feto que nasce anencéfalo, que não nasce com o cérebro. Há uma terceira agora, mas isso tudo tem que ter um processo que vai se gerar isso, e por aí vai. Infelizmente no Brasil, todos os dias tem centenas de crianças que são mortas por autorização judicial, sem tirar as milhares que são mortas em clínica de aborto. Pastor, o que é aborto para o senhor? Aborto para mim é homicídio. Pior ainda, com qualificadora, porque a pessoa não tem o direito de se, a criança não tem o direito de se defender. É maldade mesmo. Mas o que diz isso? É a lei. Sem lei, você não tem como tipificar crime nenhum. É a lei que estabelece o código moral de um comportamento da sociedade. Deus deu a lei para Moisés, mas antes da lei ser dada a Moisés, Deus, quando criou o ser humano, a pessoa humana, fez com que um código moral estivesse na sua alma, no seu intelecto, na sua pessoa. A Bíblia diz muito sobre esse texto aqui. Há um código moral dentro de nós, mas a lei veio para deixar claro o que é pecado ou o que não é pecado. Porém, na Bíblia e sob o ponto de vista divino, não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não, isso aqui pode, que é um pecadinho. Não, isso aqui não pode, que é um pecadão. Por exemplo, adulterar na Bíblia é um pecado. Mas e falar mal do irmão? É um pecadinho, pastor. Nós tratamos como pecadinho. Porque se nós fosse tratar todos os fofoqueiros, murmurador e caluniador que não tem na igreja, sei não, irmão. Sei não. Sei não. E por aí vai. Então a lei, ou através da lei, é revelado o estado pecaminoso do homem. A Bíblia diz que por uma ofensa veio a morte. Que ofensa foi essa? Lá no Jardim do Éden, jardim de infância, hein? Quando Eva e Adão e Eva pecaram, transgredindo o mandamento do Senhor. Veja que o pecado é antes da lei. A lei veio com Moisés, mas o pecado é lá no início da história da criação. E qual foi a tática do diabo? O diabo contraditou aquilo que Deus havia falado. Sem lei, Deus estabeleceu um parâmetro.
Lei é parâmetro moral. Deus estabeleceu um parâmetro disso. De tudo que tiver nesse jardim você pode comer, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo veio e diz: sabe por que o Senhor, o Deus disse assim? Porque o dia que vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão ser igual a ele. A Eva até retrucou, e o Adão também retrucaram, disse: não, o Senhor disse que nós podemos comer de tudo, nós não podemos comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nós comemos disso, nós vamos transgredir a lei de Deus e estamos vivendo num estágio de caminho inevitável para a morte, que hoje nós entendemos que quando a Bíblia fala sobre morte, anote aí, quando a Bíblia fala sobre morte, ela está falando sobre 3 aspectos: a morte natural, é essa que todos os dias as pessoas partem para a eternidade e nós todos estamos na fila. A Bíblia fala de morte espiritual, e é sobre esse texto que nós estamos tratando aqui. E a Bíblia fala sobre morte eterna, é a separação eterna do homem para com Deus. Então, quando você lê esse termo morte na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, você precisa saber do que está tratando ali. Se é de a morte natural, o salário do pecado é a morte. Aqui é as 3 mortes: morte natural, a morte espiritual e a morte eterna. Entenderam até aí? Amém? O salário do pecado é a morte. E por que pecado? Porque a lei diz e aponta que aquilo ali é uma transgressão. O que é pecado? Pecado é transgressão. Qual é o sinônimo de pecado? Transgressão. Anote aí. Todo pecado é uma transgressão à lei moral de Deus. Há um ordenamento divino dado por Deus. Lá no jardim do Éden não tinha lei de Moisés, mas havia um ordenamento dado por Deus: não coma. Mas o Satanás disse: come que vocês vão ser igual a Deus, vocês vão precisar mais dele não. E comeu, e todos nós estamos debaixo desse sofrimento, por causa do nosso querido irmão Adão e a irmã Eva. Quando chegar lá no céu, eu vou olhar bem para a cara deles. Mas aí eu vou me lembrar que eu estou ali por causa da graça também. Porque eu também não era digno. Lei. Outro termo que a Bíblia diz aqui: justiça. A lei, ela é satisfeita quando é cumprido a justiça. Quando é que a lei se satisfaz? É quando a justiça é aplicada. E a justiça que estava na lei, ela foi totalmente cumprida na pessoa inigualável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, resultado da nossa transgressão. O pecado foi
definitivamente abolido, vencido, destruído pela justiça de um homem, Jesus Cristo. O castigo que nos traz a paz. Castigo por quê? Porque a lei determinava. Estava sobre ele, Jesus, e pelas feridas que foram feitas por causa dos meus pecados e dos seus pecados, nós recebemos saúde. Ou seja, ele aceitou a pagar o preço da minha condenação e da sua condenação. Ele disse: Abner, você não é digno da minha misericórdia, mas eu vou ser bom para você, vou morrer no seu lugar, vou cumprir a justiça de Deus no seu lugar, vou pagar o preço da tua redenção. Então, quando você olhar para a cruz, olhe para você. Era você que devia estar lá, era eu que devia estar lá, mas ele pagou todo o preço. O Senhor Deus olhou do alto dos céus e disse: está tudo consumado. Telestatai, ou seja, está pago o preço. Louvado seja Deus. Jesus disse: está tudo consumado. Eu aceitei a oferta, eu aceitei o plano que eu mesmo estabeleci. Não fugiu da regra. O meu filho pagou o preço do teu pecado, Abner Ferreira. E agora, por causa da justiça dele, você está justificado. Aí vem um terceiro termo judicial. Eu falei de lei, falei de justiça, agora estou falando de justificação. Está na Bíblia, está aí, acabamos de ler. O que é justificar? Anote aí, declarar inocente. A partir do momento que uma pessoa cumpre a pena que lhe foi imposta, ele é declarado inocente. Ele pagou a dívida que tinha que pagar. Ele pagou, ou melhor, cumpriu a pena que lhe foi imposta. A partir daquele momento que ele deixa a penitenciária ou a casa de custódia, ou a punição que lhe foi imposta para cumprir em qualquer outra, ele cumpriu aquilo ali, ele recebe um veredito. A partir desse momento, você está com a sua ficha limpa. Você cumpriu tudo o que tinha que cumprir. Através de Jesus, o Senhor Deus foi lá e escreveu embaixo: a pena está cumprida. Você agora é inocente. E tem crente que ainda está querendo mais coisa. Isso é a coisa mais importante, porque dinheiro só presta para você viver nessa vida. Carro só serve para você andar nessa vida. Mansão só serve para esta vida. Agora, a tua carta de alforria, a tua carta de inocência, ela serve para esta vida e para a vida futura, que é uma vida eterna.
Levante a sua mão e glorifique a Deus. Oh, que fonte transbordante, é de e me reconciliou por seu sangue derramar. Quando alvorecer meu dia, com Jesus eu me exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Cante! Ele por seu sangue me consagrou. Antes eu era condenado, agora eu estou livre. Antes eu estava destinado à morte eterna, mas agora eu estou destinado à vida eterna. Aleluia! Então veja só, o versículo 17 e 18 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Morte aqui, nós estamos falando sobre os três aspectos: morte natural, morte espiritual, morte eterna. Pense em morte sobre esses três aspectos. Não é só morrer aqui, depois ficou velho e morreu, não. Isso aí nós temos que morrer mesmo. Chega um tempo que nós temos que dar lugar para outros, irmão. A vida é assim, vai desocupando e o outro vai tomando conta. É isso. Vai ficando muito. A gente luta para ficar uns anos mais, toma uns Guaraviton, toma umas garrafadas, mas chega a hora que a Bíblia, dá licença, tem outro para sentar no teu lugar aí, bora. O anjo passa e o anjo passa e leva, pronto. A vida é cortada, mas não é, essa morte não é a mais séria. A morte séria é a morte eterna, essa é a pior. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, seguindo depois desse, aí é que a coisa pega. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só Jesus Cristo. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Marque isso na sua Bíblia. Um só ato de justiça. Um só ato de justiça. Quem foi que praticou esse ato de justiça? Foi Jesus Cristo. Aleluia! Não tendo pecado, se fez pecado por nós, para que através do cumprimento do pecado nós pudéssemos receber a vida eterna. Assim também por um só ato de justiça
veio a... Pastor, o que é que tem que ver a graça com isso tudo aqui? A graça é a exceção, irmão. A graça é aquilo que não cabe na mente humana. Esse assunto da graça, os anjos não entendem. Por quê? A graça é a exceção dentro da lei. É que mudou a regra inteira. Porque a lei diz, pecou, tem que morrer. Vem a graça e diz, não. Aleluia! 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 A graça é Deus olhar para mim e para você e dizer, você não vale nada, você não presta para nada, mas eu paguei o preço da sua redenção e da sua salvação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a mão e dá glória a Deus. O negócio aqui é a graça. Ora lá calabachandarabassuri andaraia. Por um só ato de justiça veio a graça, veio essa condição de Jesus olhar para mim e para você e dizer, você não presta para nada, tu é um condenado, desgraçado e miserável, mas eu resolvi ser bom para você, eu resolvi te salvar, eu resolvi te abençoar, aleluia. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós abraçamos esta graça, como alguém que abraça o que há de mais importante no meio de uma tribulação, estávamos quase afogando, e a graça veio e nos segurou e nos colocou de novo no barco, e agora nós caminhamos por causa da graça, por causa da graça, por causa da graça, por causa da graça. Você está aqui por causa da graça. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Essa é a nossa condição. Assim, pela obediência de um, muitos terão sido feitos justos, ou serão feitos justos. A nossa justiça não é a nossa justiça, é a justiça de Cristo. Aleluia. Ô irmão, não pensa que você é bonzinho, não. Aqui não tem ninguém bonzinho. Aqui não tem ninguém bonzinho. Ah, irmão, eu sou tão bonzinho, eu cumpro a minha penitência, a minha oração. Você é bonzinho nada, irmão. Você sem Jesus e eu sem Jesus, nós não valemos nada. Ninguém aqui é bonzinho, não. E tempo de igreja não faz ninguém ficar bonzinho, não. Não, senhor. Você está aqui esse tempo de ano e esse tempo de vida por causa da graça. Você tem que se lembrar disso culto após culto. Cheguei por causa da graça. Estou debaixo da graça. Vou para casa debaixo da graça. Vou viver debaixo da graça. Aleluia! Oh, labacalabachorianda labarachandarai. Tem ninguém bonzinho não, irmão? É por isso que eu fico vendo às vezes as pessoas com o dedo apontado um para o outro. Você não sabe o que você está fazendo, rapaz. Quem é você? Quem é você para apontar o dedo para alguém? Esse é pecador? Esse é... Os crentes gostam de viver assim, ó. Quem é você, rapaz? Você é fruto da graça de Deus. Você está debaixo, está de pé aí por causa da misericórdia de Deus. Em vez de você fazer assim,
assim, você tinha que fazer assim, ó. Diga para alguém que está do seu lado assim, olha bem para ele e diz: não é assim, é assim, ó. Fala de novo, não é assim, é assim, ó. Segura ele lá em cima. É isso que nós devíamos fazer. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: fica forte. Aleluia! Então, quando alguém chegar para dizer assim: irmão, você ouviu falar do irmão fulano de tal, do cicrano, da filha do fulano? A pergunta que você tem que fazer é essa aqui: o que você está fazendo para ele ficar assim? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nunca se esqueça dessa regra. Quando você apontar um dedo, tem 3 apontados para você e 1 apontado para cima. Essa é a regra infalível. Quando você fizer assim, não se esqueça, tem 1 apontado para o seu irmão, mas tem 3 apontados para você e 1 apontado para cima. É 4 contra 1. Você não escapa. O que é família? O que é igreja? Igreja é família. Família para quê? Esse é santo, esse não é santo. Esse é pecador, esse não é pecador. Esse vai ser excluído, esse vai ser... Não, não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer o que Jesus fez, ó. Quem está entendendo, glorifique a Deus. Quando você faz assim, ó, e segura e mantém, você está sendo objeto da graça de Deus. Você está sendo canal por onde flui a graça de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veio, porém, versículo 20, porém a lei para que a graça, a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, ó, superabundou a graça. Aleluia, aleluia. É por isso que nós precisamos um dos outros, irmãos. É isso, é por isso que nós precisamos um dos outros. É para um segurar a mão do outro. E a hora que a gente não tiver força, que estiver desvaindo, a gente pega e segura em pé. Vamos embora, vamos embora, vamos caminhar, vamos caminhar. Vai te fortificando na graça que há em Cristo Jesus aí. Vai bebendo um pouco dessa água limpa, vai comendo esse pão da vida, vai se alimentando. Está enfermo, pega um pouco do bálsamo de Gileade, joga nessa ferida aí, vamos curando e vamos em frente. Aleluia! A graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A superabundância por causa de Jesus Cristo. Senhor Deus não precisa de coisa alguma, Ele é 100% autossuficiente e não tem necessidade de nada. A graça nos revela que tudo que vemos e temos para a nossa sobrevivência é porque Deus resolveu dar, não porque podemos exigir
ou porque merecemos. A ação doadora da graça é possível por causa de Jesus Cristo. Romanos 5,15 diz: porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O sacrifício de Jesus Cristo permitiu que a graça fosse demonstrado no lugar de sermos alvos da ira de Deus, que é o que nós merecíamos. Romanos 5:9 está escrito: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na doutrina cristã da salvação, Deus nos resgatou através de Cristo. João 3:17. Especificamente foi a morte de Jesus na cruz e subsequente a sua ressurreição que alcançou a nossa salvação. Esses textos estão aí, alguns deles nós já lemos. A Bíblia é clara que a salvação é um dom gracioso de Deus, é presente que não merecemos e é disponível apenas através da fé em Jesus Cristo. Atenção, salvação não significa apenas livramento da condenação do inferno. Salvação abarca todos os atos e todos os processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo através de Jesus, o Redentor, nesta vida e na outra. Quando a Bíblia fala que toda a justiça de Deus foi cumprida em Cristo, significa dizer que tudo aquilo que Deus estabeleceu do seu trono do juízo, ela foi absolutamente cumprida. Deus se deu por satisfeito, diz: está tudo consumado, está tudo pago. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, pode anotar esse texto, capítulo 13 e o versículo 8 está escrito: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos na vida do livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este projeto de redenção, de resgate, de trazer o homem de volta à comunhão com Deus, estava tudo preparado antes que o mundo existisse. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, ela foi planejada por Deus, ela foi cumprida em Cristo, e ela é aplicada pelo Espírito Santo. Ainda um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Nós estamos falando deste plano eterno de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fosseis resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como do Cordeiro imaculado, sem mácula, e incontaminado, sem experimentar o vírus do pecado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Deus o Pai planejou, Deus o Filho executou ou consumou. Anote aí outro texto, João capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 30 diz:
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hebreus, anote outra passagem, capítulo 5, do versículo 9 e o 10, diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando fala assim, segundo a ordem de Melquisedeque, pode trocar essa expressão por sacerdócio eterno. Melquisedeque não tem começo, não tem fim. A Bíblia, quando fala segundo a ordem de Melquisedeque, está falando sacerdócio eterno. Continuando, Tiago capítulo 3, agora sim, nós vamos para a última parte. Deus o Pai planejou, Deus o Filho consumou ou cumpriu, e Deus o Espírito Santo aplica a cada um de nós, pecadores justificados. João capítulo 3 e versículo 5 diz, João 3 e 5, Evangelho: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Outra passagem, anote aí, Tito, capítulo 3 e o versículo 5, Epístola a Tito, capítulo 3 e o versículo 5, está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Marque outra passagem, Romanos capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5, repito, Romanos capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5, assim está escrito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é isso? É questão de natureza. Quem vive na carne, cumpre os desígnios da carne, mas aqueles que vivem o Espírito, cumpre as coisas segundo o Espírito. Os que são da carne, são guiados pela carne, os que são do Espírito, são guiados pelo Espírito. Todo dia a gente tem que escolher qual vai ser o Senhor da nossa vida. Toda hora você tem que escolher isso. Por quê? Deus colocou no seu interior uma coisa chamada livre-arbítrio. Você decide o que você quer. É você e eu, todos os dias. A árvore do conhecimento do bem e do mal está na nossa frente, todos os dias. Caminho do céu, caminho do inferno. A vida da carne, a vida segundo o Espírito. Todos os dias nós estamos passando por esse processo. Por que Deus não resolve isso tudo? Porque Ele respeita você, irmão. Deus não quer que você sirva a Ele a pulso. Deus não nos fez fantoches. Deus nos fez seres dotados de capacidade para decidir o que é o bem e o que é o mal. Essa decisão, eu e você tomamos dia após dia, momento após momento. Aleluia, aleluia. E tudo é pela Deus, diga assim: Deus planejou, Cristo cumpriu, o Espírito Santo aplica.
E tudo é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, não vem de obra para ninguém ficar inchado. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 10. Tópico 2, humildade para receber mais graça. Esta graça aqui não é somente a graça para você experimentar a salvação, mas é graça para você viver a vida de salvação. Lembra que eu disse que a salvação não abarca apenas a salvação do destino da sua vida, mas a salvação traz consigo as bênçãos decorrentes dela: paz, alegria, saúde espiritual, amor, bondade, benignidade, mansidão, fé, temperança. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A vida é dura, mas com Jesus fica bem melhor. Tiago capítulo 4 e 6 está aí antes da maior graça, porque Deus resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes. A humildade, ela é fundamental na nossa ou para a nossa comunhão com Deus. Vai marcando esses textos, porque o que está aí já está aí. Eu quero rechear o bolo. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados pobres de espírito, pode trocar essa expressão pobre por humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Miqueias, anote que isso aí não está aí, capítulo 6 e o versículo 8 diz: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente para com o teu Deus. Diga comigo isso: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3 até o versículo 11 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada fazeis por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? É glória vã. Essa glória que a gente gosta, esse ego inflamado, esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência, essa soberba, que às vezes quer dominar o nosso coração. Paulo está dizendo: nada você deve fazer, ou por confusão, para causar confusão, contenda, rolo, tribulação, guerra, ou por vanglória, achando que você é alguma coisa, mas por humildade. Humildade. Cada um considere os outros uns superiores aos outros, ou considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos homens. Na vida cristã, não vale aquela conversa, cada um por si e Deus por todos. Não, é cada um por todos e Deus por todos. É diferente. Ah, meu irmão, o negócio é cada um por... Não é assim não. Na vida cristã, não é assim. Na vida cristã, você tem que observar o que é teu, mas não esquecendo também o que é do seu irmão. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, escravo, fazendo semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E se o Senhor Jesus se humilhou, quem é você e eu para não se humilhar? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Se Jesus fosse pensar do jeito que a gente pensa e dizer, morte do bandido mais perigoso aqui de Israel, eu não mereço isso. Não, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Calou-se diante dos seus adversários. O inferno todo queria ouvir: desisto, volto para trás, essa cruz não é a minha. Ele levou e foi obediente até a morte de cruz. Mas quem é obediente sempre tem uma recompensa. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele está acima de todos os homens, Ele está acima de todos os principados, Ele está acima de todos os reis, Ele está acima de todos os governantes, Ele está acima de todos os filósofos, Ele está acima de todos os marechais, Ele está acima de todos os generais. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar e vai declarar: só Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Será que você pode glorificar esse Deus? O Cristo que você serve, Ele está acima de todas as coisas. Dele vem a palavra final. Oh, glória seja dado ao nome do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10, está escrito. Tiago 4, 6 ao 10, não está aí, eu estou dando para você anotar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Quem precisa de graça aí? Quem precisa de graça aí? Levanta a mão. Quem precisa de graça aí? Levanta a mão. Então vamos descer do salto, vamos descer da nossa vaidade, vamos descer da nossa presunção, vamos descer da nossa soberba, vamos descer do nosso orgulho, vamos descer da nossa religiosidade, porque graça Deus só dá aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Olha, meu irmão, eu postei uma coisa hoje numa das redes sociais minha que dizia mais ou menos assim: o passarinho come a formiga, mas o dia que o passarinho morrer, a formiga vai comer o pássaro. Tudo é uma questão de tempo. Então você está achando que isso é muita coisa? Um dia tu vai ser comida de formiga. Está entendendo? Comida de formiga. E não é formiga boa, não. Formiga boa não dá em cemitério. É formiga que gosta de defunto. Desce do salto. Baixa a bola. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, aleluia, aleluia. Deus resiste soberbo, mas dá graça ao humilde.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Sem humildade, não serviremos os outros como nós deveríamos servir, porque aqueles que são arrogantes e egoístas querem ser servidos, mas não querem servir. Sem humildade, nós não seremos seguidores de Jesus. Os orgulhosos sempre querem ser chefes e cobiçam a posição e a influência dos outros. Sem humildade, jamais nós concederemos e conheceremos a verdade. A arrogância impede o nosso entendimento da verdade. Sem humildade, nós não reconhecemos os nossos próprios defeitos. Um outro problema relacionado com a arrogância é a dificuldade em aceitar a correção. Provérbios capítulo 15, é o último texto, do versículo 31 ao 33 diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Diga comigo isso: a humildade precede a honra. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.